Hoje é a nossa aula 5 do curso de HTML e CSS. Na aula de hoje eu vou explicar para você como que você consegue identificar os códigos de HTML em qualquer página da internet e também nós vamos colocar a mão no código. Isso mesmo, nós vamos colocar a mão no código e a gente vai fazer a nossa primeira página em HTML. E essa página é importante que você guarde aí, que você salve nos seus arquivos, porque a gente vai utilizar ela nas nossas próximas aulas até a gente concluir a nossa página de vendas, beleza? Então, bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Comunidade Code. Meu nome é Rafael Triolo e eu sou programador sênior há mais de 15 anos. E eu adoro falar sobre programação e tecnologia. Então, se você está passando por aqui, se você tem curtido meus vídeos, não deixa de deixar o seu like aí, seu good, não deixa de compartilhar. Isso me ajuda demais e ajuda também ao YouTube entender que esse vídeo está sendo bem visto, está sendo curtido. Espalha o conteúdo para mais pessoas, maravilha? Então, como de costume, para ficar mais fácil para você entender, eu preparei uma apresentação que eu vou te ensinar os conceitos e aí de fato a gente vai colocar a mão no código, maravilha? Então vamos lá. Como está dizendo aqui, ó, por que o HTML não é uma linguagem de programação, tá? Como a sigla diz, né, HTML significa Hypertext Markup Language. O que é isso? É linguagem de marcação de hipertexto, tá? Então, imagina o seguinte, né? Você entrou no navegador e o HTML, ele meio que manda instruções para o seu navegador de onde os elementos têm que ficar, entendeu? Então, você quer colocar uma imagem em cima, quer colocar uma imagem do lado, quer colocar um texto, entendeu? Então, o HTML serve para isso, ele serve para marcar, né? Onde que vão ficar os elementos gráficos, enfim, seja texto, qualquer coisa. E o CSS, como a sigla está dizendo, é Cascading Style Sheet, tá? Ou folha de estilo em cascata, tá? Então, o que é isso, né? Eu não vou entrar num conceito muito aprofundado, né? Eu vou entrar numa coisa mais básica e vocês vão ver que na hora que que a gente for para a prática, para o código, você vai ver que vai ficar muito mais fácil eu explicando isso, tá? Mas, a título aqui de teoria mesmo, seria o seguinte, os estilos, eles estão em cascata. Então, você imagina assim, ó, eu tenho o meu HTML, né? O meu HTML, ele é hierárquico. Então, eu tenho uma tag py, certo? E todas as tags que vêm embaixo dela são chamadas de tags filho. Então, eu posso estilizar em camadas, né? Eu posso estilizar a tag py, posso estilizar a tag filho e vai indo assim, né? Então, eu posso ir colocando as coisas meio que numa escadinha. Para isso que serve o CSS. O CSS tem esse nome de cascata, estilo em cascata, mas nada mais é que estilizar o seu código HTML, tá? Então, assim, se imagina o seguinte, quando eu estou colocando um texto, certo? E eu quero mudar a cor desse texto, isso é CSS. Ou quero mudar a fonte, né? Quero mudar o tipo da fonte, quero mudar o tamanho, tudo isso é CSS, beleza? Vamos pro exemplo prático, né? Mas antes da gente colocar a mão no código, eu vou mostrar o meu site, né? Vou entrar no comunidadecode.com.br para a gente poder fazer na prática a identificação do que é HTML, do que é CSS. Maravilha? E aqui, ó, eu vou colocar o endereço do meu site, tá? Ó, tô entrando aqui no meu site. Então, vocês podem ver que é o seguinte. Aqui eu tô com um fundo preto, né? Antes de estar caindo a chuva do Matrix, né? Eu tô com fundo preto. Eu tô dizendo que o meu logo, ele tá aqui no centro da tela, entendeu? Tô dizendo que essa cor é verde, entendeu? Tô dizendo que tem uma setinha aqui. Tá vendo? Tô dizendo que tem os links aqui, exatamente. Então, tudo isso é HTML, tá? Então, como que você pode identificar que é HTML? Qualquer navegador, o meu aqui eu tô usando uma variação do Chrome, ele chama Brave, tá? Mas, enfim, qualquer navegador, você pode
clicar no site, né? Você vai aqui no site mesmo, você clica com um botão direito do mouse e o meu tá escrito Inspect, mas no seu deve estar inspecionar elemento, algo desse tipo, tá? Então aqui, ó, Inspect, o que vai acontecer? Quando você colocar Inspect, você vai ver o HTML que tá sendo gerado no meu site aqui, ó. Olha só, tá vendo? A tag HTML, até quando você coloca aqui, ó, ele já deixa marcadinho para saber onde é, ó. Tá vendo? Tem a tag body, que é o corpo. Então, tá vendo, ó? Então tudo aqui é HTML, ó. Tá vendo? Até os meus ícones, ó. Vou mostrar meus ícones aqui, ó. Quer ver? Ó, mostrando meus ícones, ó. Tudo HTML, entendeu? Então, assim, qualquer site que tá na internet, ele tem um HTML, beleza? Então agora chegou a hora da gente, de fato, colocar a mão no código, né? Nós vamos codar, olha só que bacana. Então, galera, eu tô aqui no meu editor de texto, né? Que é o VS Code, ou Visual Studio Code. Ele é um editor de texto e uma IDE, tá? O que é uma IDE? Uma IDE, ela, em linhas gerais, ela tem um monte de código pré-processado, né, de interpretador de linguagem, onde ele consegue te dar várias dicas, né, de como que você vai programar. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, nós vamos programar HTML. Você vai ver que ele te dá um monte de opções aí na hora para você poder iniciar muito mais rápido. De qualquer maneira, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu sugiro que você faça o download para você aprender mais e já começar a escrever os seus primeiros códigos lá. Maravilha? Vamos colocar aqui, ó, vamos criar o nosso arquivo, nosso primeiro arquivo, ó que beleza. Vou selecionar aqui a linguagem, ó, tá vendo? Pelo fato dele ser uma IDE, ele me permite selecionar várias linguagens. Por que isso? Porque daí ele consegue me dar exemplos de código e aí eu consigo ganhar agilidade nisso. Maravilha? Então vamos lá, vamos colocar aqui a tag. Vamos escrever, na verdade, vamos escrever aqui HTML5. Você vê que ele já traz para mim uma série de tags, tá? Eu sugiro que você escreva cada uma delas, porque assim você gera uma memória muscular e cerebral, que aí, a partir do momento que você vai escrevendo, você vai retendo muito mais conhecimento. Maravilha? Então, a primeira tag aqui, ó, ele está dizendo que é um documento do tipo HTML. Ele está dando uma instrução para o navegador. Então, você repara aqui, ó, que o navegador, ele vai ler de cima para baixo. Então, a primeira coisa que ele vai ler vai ser isso aqui, depois isso, enfim, e assim por diante, tá? Então, por isso que a gente fala que é hierárquico também, entendeu? A programação, de um modo geral, ela é hierárquica, né? Então, o que vem primeiro, acontece primeiro, beleza? Então, ele está dizendo para o navegador que é do tipo HTML, né? Que é um doctype tipo HTML. Dentro dessa tag HTML, ele está dizendo que o idioma, que na verdade, enfim, eu estou dizendo que o idioma é em inglês, tá? Mas você pode colocar, por exemplo, PT-BR, tá? Não sei se você já viu, quando você acessou alguns sites, ele pergunta se você quer traduzir, né? Então, essa propriedade aqui do HTML que o navegador entende, tá? Então, esse aqui seria o idioma. A primeira tag aqui, ó, depois do HTML, é o head, né? Ou o cabeçalho, tá? Ele tá dizendo que, tá vendo que, ó, tá vendo que tá dentro do cabeçalho? Então, essas tags aqui, ó, seriam filhas do cabeçalho, entendeu? Então, essas seriam as propriedades, vamos dizer assim, do cabeçalho. Então, a hora que o navegador estiver lendo, ele vai chegar no cabeçalho e vai falar, então, o que tem aqui? E aí, são mais instruções ali para o navegador. Maravilha? Então, aqui, ó, eu estou dizendo que o conjunto de caracteres, né,
ou os textos e todos os caracteres que eu vou colocar nesse meu HTML, eles são do tipo UTF-8, tá? Então, o que é isso? É no caso de acentuação. Quando você, por exemplo, vai colocar uma acentuação, alguma coisa, tipo um tio ou um caractere especial, tipo arroba, ele segue um padrão de conjunto de caracteres, tá? Eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas seria interessante se você pesquisasse no Google o que é o TF8, tá? Aqui ele está colocando uma compatibilidade com o Internet Explorer e o Edge, que eles um jeito especial de ler o HTML. Então, pessoal, normalmente as IDEs elas dão essa sugestão aqui para se algum usuário abrir no Internet Explorer ou no Edge, ele já entenda ou interprete o seu código HTML da mesma forma. Maravilha? Então, galera, essa outra tag aqui, ela está basicamente dizendo que a gente vai utilizar todo o tamanho de tela disponível, beleza? Então, assim, independente de onde você estiver acessando, né? Qualquer tamanho que estiver disponível, ele vai utilizar 100%, né? Porque eu coloquei aqui a escala de 1.0. Isso aqui é padrão, então normalmente a gente sempre usa dessa forma, tá? E tem a tag title, que é aquele títulozinho que fica na aba, maravilha? Então, se a gente, por exemplo, mudar isso daqui, colocar aqui assim, ó, primeira aula de HTML, tá? E aí a gente salvar, então nós vamos salvar esse cara aqui, save, tá? Então, ele já colocou aqui, ó, .html, então nós vamos colocar aqui, vamos colocar assim, ó, primeira.html, perfeito? Então, a partir do momento que eu executar isso aqui no navegador, ó, deixa eu aqui, ó, primeira, vou executar no meu navegador. Então, você está vendo que ele aqui, ó, na abinha, ele escreveu primeira aula de HTML, tá? E o nosso corpo, ele tá todo em branco, mas ele, tudo isso aqui, ó, o tamanho da minha tela, ele tá todo disponível para mim. Então, eu posso escrever daqui até aqui, ó, é que a minha câmera tá atrapalhando, mas é basicamente até aqui, ó. Então, eu posso usar esse tamanho completo, tá? Então, as primeiras tags, elas fazem parte do cabeçalho, então elas servem para isso. Maravilha? Voltando lá para o código, como eu coloquei aqui, ó, primeira aula de HTML, tá lá. Então, o nosso corpo, ele tá lá em branco. Então, para eu colocar alguma coisa lá, eu tenho que digitar as tags, né? Então, agora, seria interessante também você digitar junto comigo aqui. Se eu estiver indo muito rápido, você para o vídeo e digita, mas não esquece de digitar, tá bom? Que isso, como eu falei antes, vai criar uma memória muscular, cerebral em você, e aí você vai reter o conhecimento e vai aprender muito mais rápido. Maravilha? Então nós vamos fazer aqui, ó, uma tag H1, tá? Então eu sempre tenho que abrir e fechar a tag, né? Então todas as tags em HTML, elas são representadas por esse símbolo, ó, menor que e maior que, tá? Algumas tags eu não preciso desse outro fechamento, né? Por exemplo, você vê o meta eu não preciso, ó, as tags meta eu não preciso, mas o title, por exemplo, o head, todos eles precisam ter um fechamento. No nosso caso, sim, a maioria das tags, elas precisam ter um fechamento. Então, ó, H1, né, como o próprio nome diz, é um título 1. Não sei se você já viu no Word, né, no Microsoft Word, você tem aquela classificação de títulos, tá? Então, quando você coloca um H1, você tá meio que, assim, você tá dizendo para o navegador que aquilo que você vai escrever é um título de tamanho 1, né? É o primeiro título, então ele vai ser bem grandão, né? Então ele já tem essa pré-formatação aí por padrão dentro do navegador, tá? Então, eu vou fazer aqui os diferentes tipos de título, tá? Só para você ver que isso já é pré-setado. Então, ó, vamos colocar aqui. Primeiro título, tá certo? Então, vou salvar, eu vou
executar aqui no meu navegador, ó, eu vou dar um refresh na página, tá vendo? Ele colocou aqui primeiro título, tá? Eu vou, para ficar mais fácil aqui, eu vou colocar aqui lado a lado. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Pera aí. Colocar aqui lado a lado. Fica muito mais fácil de você entender aquilo que a gente está digitando aqui e a gente já está vendo quase em tempo real no nosso navegador, tá? Então, eu digitei o primeiro título. Por exemplo, se eu quiser colocar, agora eu vou colocar um título 2, tá? Que é um H2, né? Vamos colocar aqui, ó, segundo título. Maravilha? Então vamos ver como é que fica. Ó, tá vendo como é que funciona? Que é bem parecido com o Word. Ele colocou o primeiro título maior, né? E colocou o segundo título menor. Então, isso aí também é hierárquico. Então, você vai ver que ele vai sempre do maior para o menor. Então, por exemplo, o H1 ele vai ser muito maior que o H6, por exemplo, tá? Então, se não me engano, eu acho que você tem até o H6. Acho que você não tem mais do que isso, tá? Vamos colocar aqui, ó, H3. Beleza? H3. Vamos colocar aqui, terceiro título. Vamos ver de novo aqui. Então, cada vez que eu for colocando um número maior aqui no meu H, vamos dizer assim, ele vai colocando um título menorzinho, tá? Então, você vê que aqui, ó, o meu navegador, ele interpretou o meu acento, né? Para quem não sabe, assim, a acentuação é considerado um caractere especial, entendeu? Porque, assim, cada língua, cada idioma, eles têm um conjunto de caracteres diferentes, entendeu? Então, por exemplo, se eu fosse programar em japonês ou em coreano, ia ser totalmente diferente e eu teria que provavelmente mudar isso aqui, tá? Mas, por hora, tá tudo funcionando, tá perfeito. Então, eu coloquei aqui um H1, coloquei o H2, o H3, e você vai vendo que eles são hierárquicos, tá? Então, reforçando aquilo que eu falei, em linguagem de programação, né, qualquer coisa de programação que você for fazer, o que você colocou primeiro, ele vai interpretar primeiro, tá? Então, vamos fazer esse teste aqui agora para você ver que, por mais que eu tenha colocado o título 1 aqui, eu coloquei ele primeiro, mas ele pode ser que eu queira que ele venha por último, entendeu? Que é o que a gente vai fazer agora, ó. Quero colocar ele aqui por último, ó. Percebe? Então, assim, ele manteve a mesma formatação, só que ele ficou abaixo dos outros títulos. Por quê? Porque, de novo, ele leu aqui, né? E ele foi lendo, fazendo toda a verificação. Chegou aqui, aí ele falou, bom, então terminou o corpo e terminou o HTML, tá? Então, galera, chegou a hora da gente estilizar o nosso HTML, tá? E como que a gente faz isso? A gente pode fazer de 3 maneiras, né? A gente pode colocar o style inline, a gente pode colocar o estilo dentro de uma tag style e a gente pode colocar um arquivo de CSS externo, né? Para a gente organizar o nosso código, a gente pode injetar ele no nosso HTML. Nessa aula, eu só vou cobrir, o estilo inline, né? O estilo inline e vou cobrir também a tag style, tá? O link externo de CSS eu vou deixar para uma outra aula, porque a gente tem que entrar num outro conceito de arquivo, enfim, então senão vai ficar muito extenso, perfeito? Então, para eu poder, por exemplo, estilizar o meu body, né? Vocês estão vendo aqui que o meu corpo ele tá branco, mas vamos supor que eu quero ele preto. Então, primeiro, eu vou colocar o meu estilo inline, tá? Que é o estilo na própria tag do body. Então, eu vou colocar aqui, ó, estilo igual, abre aspas duplas e fecha aspas duplas. Vou colocar aqui, ó, background color e vou colocar purple. Maravilha? Então, teoricamente, o meu corpo, ele vai ficar roxo, tá? Assim que eu der um refresh aqui, ó, tá vendo? Então, ele tá roxo, maravilha?
Então você fala assim, não, eu quero estilizar aqui o meu segundo título. Então, mesma coisa, eu posso fazer assim, ó, style igual, vamos colocar aqui, ó, color, vou colocar white, tá? Então, tá vendo que esse aqui tá branco e os outros estão preto, né? Por padrão, ele sempre vem preto mesmo. E o corpo vem branco. Então, se eu tirar o estilo daqui, o meu corpo volta a ficar branco e aí parece aqui, ó, parece que o meu segundo título sumiu, mas não é, que ele tá branco, tá? Então, assim, como você pode ver que o estilo, ele é uma coisa bem intuitiva, né? Você vê que tá tudo escrito em inglês. Então, body, head, então você vê que tem color, tá vendo? Então, todas essas coisas, assim, primeiro que eu já expliquei anteriormente, né? O inglês, né? Ele é o idioma mundialmente falado. Então, acho que todas as linguagens, elas foram feitas em inglês. Então, aqui não adianta você colocar cor, por exemplo, que ele não vai entender, ele vai dar um erro e aí você não vai conseguir mudar. Então, todas as propriedades de estilo, elas são escritas em inglês, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês o jeito com a tag style, tá? Então para eu fazer com a tag style, eu vou fazer o seguinte, depois da tag head, eu vou colocar aqui, ó, style, tá? Fecha style. E aí, quando eu tô fazendo desse jeito, eu tenho que informar pro meu CSS, né, pra minha tag style, qual elemento HTML que eu quero estilizar. Nesse caso, eu quero estilizar o body de novo, ó. Então, vou lá, body, abre e fecha chaves, desse jeito assim, ó, abre e fecha chaves. Eu vou dar um espacinho e vou colocar aqui o que eu quero fazer. Bom, eu quero mudar aqui, ó, a cor de fundo, tá? Quero colocar o meu mesmo purple. Então, você vai ver, ó, que o resultado é o mesmo. Só que nesse caso, por exemplo, eu quero estilizar aqui, ó, o meu H3 e o meu H1, né? O meu H2 ele já está com estilo aqui inline, beleza? Então vamos lá, ó. Eu quero estilizar aqui o meu H3. Então vamos colocar aqui, ó, H3. H3. Eu quero colocar, vamos lá, eu quero colocar o tamanho da fonte, seria font size. Eu vou colocar aqui 50 pixels. Beleza? Então vocês estão vendo que a partir do momento que eu estilizei o meu título 3 aqui no caso, ele ficou maior que o meu título 1. Então, galera, você vê que é bem simples você poder estilizar o seu HTML, tá? Tanto inline quanto na tag, você consegue mexer no estilo dos seus elementos de HTML, beleza? Sim, a título de curiosidade também, não é errado você escrever o seu código, né, o seu estilo, o seu style, né, aqui em inline, né? Não é errado você fazer um inline. Acontece que assim, conforme o seu código vai crescendo, se você só tem código inline, você imagina que se você tivesse outros H2 aqui ou outras coisas, você teria que mexer em cada um deles, entendeu? Então, desse jeito aqui, com a tag HTML, você consegue, por exemplo, você pode ter 200 H2 aqui. Então, se você colocar aqui a instrução H2 e colocar, por exemplo, o tamanho da fonte, ele vai mudar para todos. Maravilha? Então, você vai ver assim, que nas próximas aulas, quando você injeta o arquivo CSS, fica muito mais organizado do que se você colocar a tag CSS aqui e do que você fazer o estilo inline. Maravilha? Então, galera, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de curtir o meu canal. Não esquece de me seguir. Isso me ajuda bastante a continuar gravando vídeos e trazer mais conteúdo de valor para vocês. Maravilha? Valeu, grande abraço!